Então, vamos dar início à correção dos exercícios do percurso 13 e 14, né? Capítulos 13 e 14 do livro de vocês. Beleza, vamos lá. Pegar minha canetinha aqui. Vamos começar a brincar. Rômulo, Oi? eu vou deixar minha câmera desligada, porque a minha conexão tá ruim. Aí, quando eu deixo ligada, a conexão fica muito ruim. Beleza. Tá bom? Até pro áudio. Beleza, registrado, tá? Obrigado. Então, vamos seguir. Aqui, ó. Cadê minha canetinha? Minha canetinha não tá pegando. Tá aqui, ó. Em relação à expansão do Império Russo, responda as questões a seguir. O Império Russo, né? Ele vai se constituir como um dos maiores impérios da história recente do planeta, né? Sobretudo aí pegando seu ápice no século XIX, tá bom? Mas com um processo de construção aí secular, histórica. Vamos ver o que a questão pede sobre o Império Russo, né? Sobre sua constituição histórico-territorial. Verbo de comando, apontar. Aponte a distinção entre. Então, é para você diferenciar a expansão territorial dos países europeus e do Império Russo, né? Lembre-se que a Rússia é um país euroasiático, tá? E eu também queria que vocês prestassem atenção aqui, ó. Aqui. A questão está delimitando. Eu quero que você compare a expansão, né, de potências europeias no século entre os séculos XV e XVIII e o Império Russo. Gente, isso confunde com a própria história, né, do Brasil. Né? O Brasil foi a área colonial de potência europeia, no caso Portugal, né? O que a gente percebe? Que no século XV é um momento, né, é um momento de transformação, é um momento de transição muito forte, é um momento de crise, né, feudal e um processo de transição para uma fase, né, de acumulação primitiva de capitais que vai se consolidar no século XVIII com a Revolução Industrial, consolidando, né, o próprio sistema capitalista, tá legal? Então, esse período aí da história que os professores chamam de Idade Moderna, né, que tem como um dos grandes marcos a expansão marítima. Então, enquanto, né, os países europeus, como o livro chama, fez sua expansão a partir da expansão marítima, a partir, né, de rotas marítimas, dominando importantes territórios no continente que passou a ser chamado de América, na Ásia e na África, né? Ou seja, criando áreas coloniais, estabelecendo entrepostos, áreas de controle, de exclusivismo colonial. Já o Império Russo, ele faz todo o seu processo de expansão ao longo do século XV até o século XVIII, né? Em direção ao leste, em direção ao Oriente, a partir de rotas terrestres, um processo de expansão através de uma via terrestre. Então, ele vai ultrapassar os limites naturais, né, que delimitam o que nós chamamos hoje de Europa e Ásia, então, né, avançando sobre barreiras naturais, como, por exemplo, os Montes Urais, né? Beleza? E chegando até o Pacífico. Então, fazendo todo esse processo, né, de controle, de domínio, de expansão. Hoje, a Federação Russa é a grande herdeira da União Soviética, ela que herdou também, entre outros aspectos, entre outras riquezas, entre outras características, a grande extensão territorial. Tudo bem? Então, sintetizando, enquanto as potências, né, da Europa, principalmente ocidental, que chama-se, né, de ocidental, faz seu processo de expansão territorial através de grande controle, de grande domínio de rotas marítimas, dominando áreas coloniais na Ásia, na África e na Ásia, dominando entrepostos, dominando áreas, né, comerciais, o Império Russo faz seu processo de expansão territorial no sentido oeste e leste, né, mas a partir de vias terrestres, né, inclusive ultrapassando barreiras naturais aí. Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Alguma dúvida nessa diferenciação? Tudo no esquema? Foi? Então vamos lá. Com base na figura 1 da página 114, indique verbo de comando indicar as duas últimas regiões conquistadas durante o século XVII pelo Império Russo. Então, fazendo uma complementação a A. Então, vamos lá para a questão. Para a figura 1 da página 114.
114. Figura 1. Tá? Aqui nós temos a legenda, né? Nós temos aqui a legenda. A questão está pedindo, se eu não me engano, século XVII. Então, está pegando aqui, ó, essa porção, né, do segundo e do terceiro quadrinhos da legenda, de 1619 e 1689, tá? Certo? Está aqui, ó. Para assegurar a posse e facilitar o povoamento e exploração econômica das áreas conquistadas, o Império Russo construiu ferrovias, né? As famosas Transcaucasiana e a Transiberiana. Legal? Aí a questão está pedindo o seguinte: quais territórios foram conquistados? Então, pegando com base na legenda, nós temos a Sibéria Central, tá bom? Como pegando aqui, ó, a legenda. Tá vendo a corzinha aqui, ó? Roxinho aí. Beleza? Não sei que cor é esse, marrom, sépia, não sei. Certo? E a Sibéria Oriental, tá? Pegando aí com base nas nomenclaturas utilizadas pelo mapa. Então, vai ter que relacionar. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Vai ter que relacionar, né, a legenda a essa realidade. Tá bom? Certo? Então, Sibéria Central e Sibéria Oriental. Alguma dúvida? Tudo tranquilo, gente? Tudo tranquilo. Então, beleza. Então, agora a gente vai... Deixa eu voltar aqui para... Não tá voltando para a página? Ué? Agora foi. Qual é a página do livro mesmo, gente? 120 quanto? 124? Isso, 124. Então, já matamos aqui a número 1, A e B. Vamos lá para 2. Vamos brincar aqui na 2. Em que contexto histórico foram construídas as ferrovias transcaucasianas e transiberianas? Acabamos de ler um trechinho ali, né? Qual era a importância dessas ferrovias para o Império Russo? Então, vamos até voltar. Vamos voltar aqui na 114, já que a gente já leu esse trechinho, não custa nada a gente voltar para falar. Vamos lá. Para assegurar a posse e facilitar o povoamento e a exploração econômica das áreas conquistadas ao longo, né, dos séculos. Então, já temos aí um início, né, de um trecho importante para a resposta. O Império Russo construiu as ferrovias Transcaucasiana e a Transiberiana. A primeira ferrovia parte de Moscou e une localidades às margens do Mar Negro e Mar Cáspio, e a segunda sai de Moscou e atravessa a Sibéria e termina em Vladivostok, no litoral do Oceano Pacífico. Então, além de integrar as vastas regiões, as ferrovias permitiram o poder central russo tivesse maior controle sobre o território, né? O controle territorial e o controle da população. Então, já temos aqui o nosso gabarito, né? Nossa explicação. Tá? Então, acho que já está claro aí. O item 2. Tá bom? Beleza? Que fala aí quais... o contexto histórico foi estabelecido, a importância, né? Então, elas foram construídas durante, né, o século XIX, momento onde a Rússia tentava se modernizar, tentava correr atrás das potências europeias que já tinham avançado muito, né, na chamada Revolução Industrial, certo? E a importância, né, dessas ferrovias é que vai permitir ao Império Russo, né, ter controle, ter presença, né, facilitar o povoamento, facilitar o escoamento de produção, certo? Facilitar o controle de áreas de produção de matérias-primas, de recursos naturais, né? E, ao mesmo tempo, obviamente, né, manter um processo de controle centralizado, né, de bastante domínio para evitar qualquer tipo de, até mesmo, né, de insurreição, de agitação ali, para manter o controle territorial mesmo, domínio, né, do território. Então,
Então, nós temos aí questões militares, questões políticas e questões econômicas, né? Importâncias dessas ferrovias. Gente, tudo bem até aí? Tranquilo aqui na 2? Uhum. Beleza? O que acontece, gente? Olha só. Cite as medidas políticas e sociais. Então, tá aqui, ó, no plural. Verbo de comando é citar. Deixa eu trocar de cor aqui que eu tenho um toque. Então, o verbo de comando é citar. As medidas. Então, tá fazendo referência aqui a plural. Políticas e sociais adotadas na União Soviética que a tornaram um Estado ditatorial. O que acontece? Isso aqui é algo questionável para alguns estudiosos, para alguns autores, certo? E quando faz uma referência, né, ao liberalismo, você tem características bem diferentes. Quando você tem a formação da União Soviética em 1922, nós temos a adoção de um modelo político socialista, né, que traz características bem distintas em relação ao modelo liberal capitalista. Certo? Mas, por exemplo, nós temos durante, assim, o que os especialistas apontam? Certo? Que é um equívoco, né, chamar de governo ditatorial. Por exemplo, durante o que dá aquela falsa ideia que no sistema capitalista você tem, né, uma democracia plena, ampla, né, generalista, certo? Então a gente pode perceber o seguinte: as várias manifestações ditatoriais durante, por exemplo, né, ditaduras militares aqui na América Latina, inclusive no Brasil, né, de 64 até 85. Nós temos todo aquele contexto da Segunda Guerra Mundial com, né, aquela constituição de estados totalitários, né, a Itália de Mussolini, a Alemanha de Hitler, legal? Mas vamos voltar aqui para a questão, vocês já entenderam esse questionamento, porque vocês podem pegar algum tipo de prova, algum tipo de questão que tenha um entendimento diferente desse do autor do livro, ou dos autores do livro, tá? Então é sempre bom a gente ter esse senso crítico, né? Essa identidade. Mas o que nós vamos ter? A presença de um partido único, né? Que é o PCUS. Rômulo, o que é o PCUS? PCUS é o Partido Comunista da União Soviética. Tá legal? Então você tem aí a lógica de partido único, certo? A questão também pede a questão, né, social, onde você tem um forte controle, né, por parte do Estado. E há muita crítica, né, em cima disso também, assim, isso foi muito, muito fruto, é muita herança do período da Guerra Fria, onde você tinha propagandas, né, de ambos os lados, tanto dos Estados Unidos como da União Soviética, criticando o modelo político de cada um. E uma das ferramentas muito utilizadas pela publicidade capitalista nesse período foi justamente relacionar na esfera social da União Soviética, né, o controle sobre manifestações, né, a reduzida liberdade de expressão, né, e tudo isso fazendo uma relação com a presença de um partido único. Tudo bem? Então, aqui é uma questão que precisa ser analisada com bastante calma, com bastante com bastante preocupação de você ter uma questão de uma prova, uma questão de concurso, onde a banca, né, vai ter uma outra nomenclatura a ser utilizada, uma outra visão a ser trabalhada, tá? Então, quando você fala da questão política, você fala em partido único, né? Quando você fala da questão social, né, você lembra principalmente das políticas da Guerra Fria, onde tentam relacionar a presença de um partido único, certo? Ao controle, ao cerceamento das manifestações. Por exemplo, algumas manifestações contra, né, o domínio de Moscou sobre os seus estados satélites, como, por exemplo, a insurreição húngara de 1956, como, por exemplo, a Primavera de Praga, né, que era a capital da antiga Tchecoslováquia, né, em 68, foram insurreições que não questionavam o socialismo, mas sim, né, a forma de controle, né, a forma a grande influência, né, soviética, o grande controle e tal.
né, a falta de liberdade, e foram manifestações duramente reprimidas, né, pelos tanques, né, do Pacto de Varsóvia, que até então era uma aliança militar que foi criada para se contrapor à OTAN capitalista, mas nunca chegaram a se enfrentar, né? Então você tem a utilização das próprias tropas do Pacto de Varsóvia contra territórios aliados, né, satélites da União Soviética, certo? Beleza? Tranquilo? Então, uma das grandes situações polêmicas aí que a União Soviética vai ter que tratar vai ser justamente essas duras críticas. Durante o governo Gorbachev, a gente vai trabalhar isso, né, a gente vai relembrar um pouquinho isso, ele assume, né, num momento muito conturbado, muito complicado da União Soviética, onde você tem aí uma sucessão de governos que ficaram pouco tempo, né, por motivos de morte, inclusive, dos seus secretários gerais. Gorbachev entra como representante da ala reformista e ele lança 2 projetos, né, um no campo político e outro no campo econômico. E no campo político, ele lança, né, a chamada Glasnost, que é justamente para dar mais transparência, né? Ou seja, para dar mais liberdade. No campo econômico era a perestroika, né? Um processo de reestruturação econômica para tentar, né, restabelecer, reestruturar o desenvolvimento econômico e tecnológico da União Soviética, que de fato, né, estava muito atrás em vários aspectos do desenvolvimento tecnológico de alguns países capitalistas que já se encontravam na chamada terceira revolução industrial, né? Gorbachev, então, tenta, com essas 2 medidas, uma no campo político, que é Glasnost, que se relaciona a essa questão que a gente está falando, e outra no campo econômico, que era a perestroika, frear a crise. Só que, na verdade, ele erra o tom e, na verdade, ele aperta até o acelerador da crise, né? Então, essas medidas aprofundaram ainda mais as contradições, né? O cenário de crise, sendo um dos fatores aí que vão corroborar para a derrocada, né, da União Soviética e, consequentemente, do Bloco Socialista. Tudo bem, gente? É número 3? Tudo no esquema? Tudo bem, gente? Podemos? Então, vamos lá. Vamos lá para 4. Explique, então, o verbo de comando, né? A expressão a SEI, a Comunidade dos Estados Independentes, né? Formada aí no contexto final da presença da União Soviética, né? Formada em 91, é um mosaico de povos, tá? Então, quando a gente fala da SEI, a gente está falando de uma constituição que vai tentar reunir as 15 repúblicas que formavam a União Soviética. Na verdade, né, Estônia, Letônia e Lituânia não fizeram parte. Então, nós temos a constituição inicial da SEI com 12 estados, né? Hoje, nós temos a presença de 9, certo? 3 estados saíram. A gente analisa daqui a pouco, tá? Uma outra oportunidade. Mas, o que a gente pode perceber? Que nós temos aí uma grande, né, diferença. Uma grande miscelânea, um grande mosaico, né, de povos, de etnias diferentes, de culturas diferentes, de línguas diferentes, né, de aspectos de desenvolvimento diferentes. Tá legal? Então, a gente vai perceber que há um grande número, uma grande diversidade de povos, né, nesse gigante território aí que compreende a SEI. Tá? Beleza? Então, por exemplo, algumas etnias, né, que merecem destaque, como, por exemplo, a eslava. Ela representa praticamente 75% da população. Tá? Onde você tem ali de presença de russos, ucranianos, né, da Bielorrússia também. Beleza? Tudo tranquilo? Assim, o que é interessante perceber? Que durante a época de Stalin, né, durante o período stalinista, há muita perseguição sobre alguns povos que vão, segundo, né, essa visão, ser submissos ou aliados ou simpatizantes, né, ou não vão se contrapor ao nazismo. Né? Então você vai ter algumas etnias que vão ser extremamente criticadas por não fazerem um enfrentamento ao nazismo. Tá? Stalin, então, ele adota, né, uma estratégia que foi conhecida como estratégia do liquidificador, né? Ou seja, de você espalhar povos russos, né, de identidades russas, de identidade étnico-cultural russa, eslava, para várias partes da União Soviética, criando essa grande mistura. Tá legal? Beleza?
Tá certo? Então, assim, além dessa grande, né, diversidade de povos aí, etnia, a gente também tem uma grande diversidade de línguas, né? São mais de 100 línguas que são faladas, obviamente divididas em vários dialetos, né, que são faladas nesse extenso território que é a SEI. Tá legal? Então, quando você fala sobre o mosaico de povos, você fala sobre a grande diversidade étnica, linguística, cultural, né? Dos povos que compõem a comunidade dos Estados independentes. Tudo bem? Estão presentes ali no território que compõem a SEI. Tranquilo, gente? Show? A 4 aí tá tranquilo? Show, show, show? Então, é isso.